Vamos de informação ao vivo que uma casa ficou completamente alagada aqui, região de Palhoça. O Márcio Falcão foi lá e vai mostrar em detalhes. A situação ainda é muito ruim por aí, Márcio? Situação por aqui é delicada e muito grave, Polito. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Eu estou começando esse bate-papo ao vivo com vocês aqui do lado de fora da casa para mostrar que nós temos aqui bem ao lado o estacionamento de uma empresa de ônibus, a Jotur. Essas rachaduras que se formaram na parede por aqui, os moradores dizem que foram registradas depois que houve o aterramento aqui desse terreno para a construção, então, de uma garagem, de um estacionamento da empresa de ônibus. Essa é a casa que durante a madrugada viveu momentos de tensão realmente. A propriedade aqui é da dona Acla, ela está ali dentro, já permitiu a nossa entrada e aí eu convido vocês a virem para cá comigo também para a gente mostrar. Acla, boa tarde, com licença. A gente entra aqui, falamos agora há pouco com ela, para mostrar realmente o que essa população viveu ao longo da madrugada. Aqui na imagem ao vivo do Daniel, a gente vai conferir o quê? Os móveis completamente revirados. Foi a tentativa deles de evitar que esses móveis, que esses materiais básicos do dia a dia fossem molhados pela água da enchente. Essa é a Acla, a proprietária. Ela vai bater um papo ao vivo com a gente também, porque, Acla, é um momento muito grave que vocês têm vivido por aqui, né? Boa tarde. Boa tarde. Então, é muito complicado, porque qualquer chuvinha, a gente fica com medo de acontecer o que aconteceu. Gente, essa casa é alta, a gente fez ela toda bem feitinha, toda dentro do regulamento. Era uma área de mata aqui do lado, sempre absorvia a água, tinha muitos animais que a gente via, muitas coisas que eram legais, assim, da natureza, que a gente tinha certeza que deveriam ser preservadas, né? E aí, de repente, agora, como me autorizaram, a gente não sabe quem autorizou essa construção, eles levantaram muito mais do que a minha casa, né? Que vocês podem ter visto antes nas imagens, levantaram ela muito mais e não deixaram espaço para escoar. Aí fizeram um buraquinho desse tamanho, com pedrinha, vieram 300 vereadores e candidatos e não sei o quê, fazer uma inauguração. Gente, eu falei, como isso? Como que vão fazer uma coisa que nem corrigiu o problema? Então, assim, ó, a gente está convivendo com poeira, com água que brota debaixo do muro, né? Que brota aqui. Ó. Gente, isso aqui é muito alto. A minha casa fica a 70 centímetros acima da rua. Vocês passaram horas aí tentando fazer a limpeza, pelo que a gente vê aqui, né? E cada chuva que dá, a gente faz a limpeza, cada chuva que dá, volta novamente. Vai nos quartos, gente. Vai quarto, sala, cozinha, banheiro. Não tem. A gente está vivendo dentro de um depósito. Eu já perdi minha cozinha, que era toda sob medida, aquelas cozinhas de MDF. Eu perdi. A gente teve que desmontar tudo, teve que quebrar e jogar fora. Gente, não dá mais para viver desse jeito. Wagner é o marido da Acla, está aqui com a gente também, conversava há pouco com ele. É angustiante viver da forma como vocês vivem aqui. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a parte interna ali também, onde vocês já fizeram um pouco da limpeza, né? Boa tarde. Boa tarde. Cada vez que chove é essa agonia da gente, a gente tem que limpar a casa toda. Não é uma chuva que é da rua que vem, é do próprio aterro que foi feito, então o problema foi causado pelo aterro, né? Então a gente queria que fosse resolvido isso. Então fizeram um buraquinho ali, disseram que ia ser resolvido, mas não foi. A gente perdeu já muitos móveis, a gente está angustiado porque a casa, quando não é lama, é poeira, é sujeira, né? Barulho. É o tempo, é barulho de ônibus, de diesel, a gente perdeu a liberdade, tudo, né? Tudo aconteceu. Ou seja, Polito, além do forte temporal que tivemos ao longo da madrugada e que, claro, causou enchente em muitas regiões, essa região aqui especificamente vive um problema ainda mais grave, porque após a construção dessa garagem de ônibus aqui ao lado, a situação desses moradores ficou muito delicada. E aí, outros moradores também sabem desse problema e convivem com isso também há anos. Seu Alonso também está aqui com a gente, morador aqui há muito tempo e que sabe da gravidade dessa situação, né? Olha, eu moro aqui em torno de 40 anos e quando eu vim morar isso era uma maravilha, né? Aqui era uma área de preservação,
era um lago, tinha madeira, tá? Então era uma coisa muito bonita. Eu sei que eu brincava, jogava futebol ali com a criançada e de repente, quando surgiu esse aterro, começou esse martírio para essas pessoas, né? Porque foi simplesmente aterrada sem pensar em infraestrutura, sem pensar na vizinhança, né? Então foi cometido esse absurdo e aí estão as consequências, né? Prejuízos quase que sempre que chove. E aí é esse o dilema de quem vive por aqui, Polito. Acla, seu Wagner, todos aqui na expectativa, na ansiedade por uma resposta também do poder público, da empresa que está aqui ao lado, porque eles estão cansados de conviver com essa situação que a gente mostra aqui na imagem ao vivo, móveis, objetos pessoais, roupas amontoadas às pressas por conta de mais uma chuva forte que causou alagamentos e a casa ainda nesse processo de limpeza. São muitas horas que a família está aqui tentando de alguma forma limpar, mas a gente sabe que é bastante difícil. Hoje pela manhã entramos em contato com a empresa citada e a minha equipe, inclusive, manda nesse momento uma resposta que nos foi enviada aqui ao vivo e eu compartilho com vocês e também com os proprietários aqui, porque eu acabo de receber um posicionamento da empresa enviado pela nossa produção. A empresa disse numa nota, a Acla Wagner, que tem prestado esclarecimento aos órgãos competentes sobre esse assunto, que o tema já foi tecnicamente e formalmente analisado pelo Ministério Público num inquérito civil próprio que foi aberto e que a empresa adotou as providências cabíveis e que o Ministério Público decidiu pelo arquivamento do processo. No despacho de arquivamento, o Ministério Público considera a situação como sanada, como resolvida. É assim, ó, o que a gente tem sofrido? A gente tem sofrido de desinformação. Uma hora falam para a gente que é Jutura, outra hora falam que é uma outra empresa, que eu não vou citar nome, e a gente não tem a informação concreta. Gente, falar que isso daqui foi resolvido, vocês viram, estão vendo nas imagens que não foi resolvido. É chamar a gente de idiota. Tá? É não levar o respeito que a gente merece, é subjugar a nossa inteligência. Tá? Dizer que isso aqui está resolvido, não está, gente. Vocês estão vendo que não está. Eu acho que a gente está lidando com pessoas que têm muito dinheiro e que a gente não tem força política, a gente não tem força pública. Só que a gente quer uma solução, a gente só quer poder morar na nossa casa. Só quer poder viver dentro daquilo que a gente trabalhou para conquistar, para comprar. Todos nós temos casas, empregos, somos pessoas decentes. E agora a gente está assim. Para quem que a gente vai apelar? Se eles estão dizendo que o órgão público já disse que está resolvido. Não está, gente. Vocês estão vendo que não está. Cada chuva que dá um pouquinho mais forte, que vem com um pouco de velocidade, não consegue escoar e vem parar na nossa casa, na casa dos vizinhos aqui. Então, assim, a gente gostaria de que com essa reportagem a gente tivesse uma solução, uma luz, um caminho para a gente chegar na solução desse problema. E nós, é claro, seguiremos também de olho nessa história, em contato com a empresa para entender exatamente o que pode ser feito para resolver uma situação como essa. É com esse sentimento, Polito, dos moradores que eu devolvo aí para você no estúdio. Uma situação extremamente delicada, né? Obrigado, Falcão. Eu espero que alguma coisa seja feita. Eu e todo mundo está assistindo, né? Porque me parece óbvio que tem alguma coisa errada. Porque se não acontecia antes, mas depois de um suposto aterro que foi feito começou a acontecer, deve existir relação. Agora, não podemos lavar as mãos e deixar as coisas como estão. É preciso que o poder público intervenha para tentar descobrir onde está a causa do problema. Se é realmente a ausência ou a ineficácia de uma rede pluvial que absorva essa água que está sendo gerada, claro, pela chuva, mas provocada e acumulada por conta de uma obra que foi feita há pouco tempo, de uma casa que antes não inundava. Esse é o ponto. Se não inundava, não existia o problema. Depois foi feita uma intervenção, está bem entre a Aniceto Zac, ali na ponte do Imaruim, e a BR-101. Do outro lado está o Brejaru, não é isso? Está o Brejaru do lado de lá da BR-101, do lado de cá, o Imaruim. Exatamente nesse ponto, que geralmente alaga, mas não exatamente nesse ponto. O que começou a acontecer depois que fizeram intervenções de infraestrutura. Agora, dói muito ver a família sendo impactada dessa forma. Eles querem só uma solução. Não querem apontar dedo nem nada disso. Eles só querem que se resolva.
Então, nesse caso, o poder público precisa entrar em ação, com ação de fiscalização e investigação, para saber onde está a causa do problema. E para a gente entender melhor isso tudo, daqui a pouco o Márcio Falcão volta, mas não ao vivo, volta com uma reportagem completa para mostrar que terreno é esse, o que foi feito, onde é que estão as casas que estão sendo inundadas depois que a intervenção aconteceu. Ele volta para mostrar esse panorama, para colocar as imagens no ar, para a gente visualizar, né, onde está esse problema. A minha torcida por essa família é grande.